Pai, pelas suas ricas e infinitas misericórdias que nos têm alcançado, e a cada um de vocês que aqui estão comigo, para festejarmos, para celebrarmos esta data festiva neste lugar que o Senhor preparou para estarmos. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder expressar aqui o quão abençoado tenho sido nesta trajetória. Quando eu recebi o convite do reverendo Elias, há alguns dias, mais de mês atrás, fiquei sobremaneira alegre por saber que seria aqui em Santa Maria. Eu me sinto muito bem aqui com vocês. Essa igreja me acolheu quando eu era seminarista e vim aqui pregar ainda balbuciando de nervosismo, muitas vezes, e me lembro muito do sorriso, do teu abraço, meu irmão Delci. Então, você está no meu coração desde aquela época. Eu não sabia que as palavras que eu tinha dito para o irmão naquela noite, na Nova Zelândia, tinham sido palavras proféticas. Mas hoje eu confirmei, sim, como vaso do Senhor, que foram proféticas. Porque elas atingiram a mim primeiro. Foram os meus olhos que ficaram marejados com o seu testemunho de vida. E o Senhor testemunhar aqui o que Deus tem feito no seu coração, pode ter certeza, no coração literalmente, né? Foi no seu coração, pode ter certeza que alcançou aqui também outros corações. Tem gente aqui também que está também no mesmo processo que o irmão, e Deus também está tratando. É um leve do presbítero Valdeir. É isso. Estamos orando pela sua vida também, meu irmão Pedro. Deus também tem feito uma obra. Assim como Deus tem feito uma obra extraordinária nesse lugar. Que casa linda ficou aqui. Que extraordinário, que movimento é este? E eu glorifico a Deus já inicialmente, porque eu pude presenciar o mover do Espírito lá na reunião, na última reunião do presbitério, no finalzinho do ano, ainda em meados de novembro, quando no final de todos os trabalhos nós estávamos ali, desde sexta-feira, no sábado, eu vi um movimento acontecendo diferente, e o Senhor me chamou a atenção e falou: olha o poder que eu vou manifestar aqui, Paulo. E eu comecei a perceber o movimento do reverendo Elias e algumas pessoas, Suemar, que procuraram o licenciado Carlos, e logo eles se retiraram do salão, desceram, conversaram. No final da reunião nós tivemos a grata surpresa que a IPI da Brasilândia estava a partir daquele momento se responsabilizando, trazendo uma nova proposta de estar com a IPI de Santa Maria numa nova jornada de caminhada. E assim nós vimos o mover de Deus desde aquele dia, quando o licenciado Carlos, e para mim, modéstia à parte, eu quero chamá-lo de pastor Carlos, porque é assim que eu o reconheço como pastor. Amém. E eu sei que tem muita gente que também o reconhece, e não duvidem disso, ele é o vosso pastor aqui em Santa Maria. Amém. Amém? E o Senhor é o pastor, o bom pastor de todos nós. Amém. E ali nós já vimos a glória do Senhor. E o movimento continuou, e daqui a pouco o movimento estava nas redes, o movimento estava nas ruas, o movimento estava no Evangelho sendo dividido com as pessoas. O movimento aconteceu para mudar aqui o visual da igreja, cores novas, vibrantes, muito trabalho, faxina no chão, gente com a mão na vassoura, e nós resolvemos tudo isso. Amém. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E hoje nós vimos aqui a liderança transformadora. Como é bom ver a liderança da IPI da Brasilândia, os irmãos, todos os irmãos aqui presentes da Brasilândia. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, que abraçou aqui a Santa Maria com muito amor. E aqui nós vemos uma expressão maior de amor, que é o que a igreja tem que fazer. Igreja, liderança transformadora, caminhando junto com a congregação. Aliás, a congregação é no meu caso, né? Também Santa Maria é congregação. Então vamos caminhar junto, que logo é organizada a igreja. Amém. Hoje completa 61 anos, é isso? Isso. Data festiva, maravilhosa, então é um tempo precioso para nós caminharmos juntos aqui. Irmãos, celebrar aqui essa data não é apenas olhar para trás e recordar esses anos que passaram, meu irmão Delci. Não é apenas isso. Não é apenas comemorar essa instituição que permaneceu aberta ao longo desses anos com muita dificuldade. E quem permaneceu aqui, os remanescentes fiéis, sabem bem disso. Celebrar a igreja
é reconhecer que Deus decidiu aqui manifestar a sua glória de novo no meio do seu povo. Isso é celebração. E o apóstolo Paulo aqui escreve aos Efésios revelando algo extraordinário. Que Deus escolheu a igreja para revelar-se ao mundo e até ao mundo espiritual. A beleza do quê? Da sua sabedoria e da sua graça. E eu quero dividir com vocês esse novo tempo. Isso significa, irmãos, que a igreja não é apenas importante para nós. Ela é importante porque ela faz parte do plano eterno de Deus. Hoje, quando a igreja aqui celebra e nós estamos felizes, ela celebra porque Deus continua agindo através dela. E agora agirá muito mais a partir desse renovo, dessa revitalização, desse processo pelo qual todos aqui temos presenciado. A igreja em Santa Maria, ela existe por causa da graça de Deus, não da nossa capacidade. Nós vamos ver isso no texto, meus irmãos, e eu quero dividir com vocês exatamente isso. Então, meus queridos, nessa hora eu quero fazer menção aqui do que nós lemos, já a partir do versículo 7, que diz: do qual eu fui ministro segundo o dom da graça. Foi o que Paulo está iniciando e falando aqui, mas ele não está falando do talento, da posição, do mérito, irmãos. Ele fala da graça maravilhosa de Deus. Isso é extremamente importante para nós lembrarmos hoje. O que tem acontecido aqui em Santa Maria é a manifestação da graça poderosa de Deus. Amém? Na vida dos irmãos, na vida das irmãs, na vida das crianças, na vida dos mais experientes, é a graça de Deus em todo o tempo. A igreja não nasceu porque um grupo de pessoas, eu creio, decidiu lá no passado criar essa organização que é tido como uma organização religiosa. Não é isso. A igreja ela nasceu porque Deus decidiu, meus irmãos e irmãs, salvar pecadores. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, você não estaria. Nenhum de nós estaríamos se não fosse esse o propósito. Para quê? Glória a Deus, não vou ficar assim, troca de microfone aqui até que hora. Você me avisa aí, senão vai no gogó. Viu? Vamos logo para os esquentos aqui. A igreja nasceu, meus irmãos, porque Deus decidiu, obrigado, irmãos, está bem melhor. Eu vou baixar até o tom da voz. Salvar os pecadores e transformá-los em testemunha do Evangelho. Não é por isso que eu estou aqui? Os que conhecem um pouco da história, do que Deus fez na minha vida, eu estou aqui para testemunhar a boa nova do Evangelho. Esse Evangelho que cura, que sara, que transforma, que regenera o pecador, como fizeram comigo, não foi? E que restaura a família, como foi a nossa, não foi, Márcia? E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria, porque a igreja nos deu essa oportunidade. E é esse o papel. Paulo chega a dizer: a mim o melhor de todos os santos. Ele reconhece que não era digno, irmãos, mas mesmo assim ele foi chamado. Talvez Santa Maria tenha se colocado durante um bom período dessa mesma maneira, com esse pensamento incrustado. A menor de todas, aquela que talvez não tinha mais condição de tornar-se a revitalizar. Não é isso. Paulo reconhece que não era digno, mas assim ele foi chamado. E Santa Maria tem um propósito também. Santa Maria, as pessoas que aqui estão foram chamadas com um propósito. E a igreja não é formada por pessoas perfeitas, isso é um fato. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos. A igreja não é formada por pessoas perfeitas, ela é formada por pessoas alcançadas pela graça de Deus. E esse é o propósito, que outras e outras pessoas aqui nos derredores, nas adjacências desta comunidade, possam ser alcançadas pela graça de Deus, para testemunhar do Evangelho curador, transformador, do Evangelho maravilhoso. E existem várias histórias dessas, assim como a minha, de pessoas que foram restauradas, famílias que foram reconstruídas, vidas que foram libertas, corações que foram transformados.
A igreja, ela é um milagre coletivo da graça de Deus. Olha a importância desse lugar, olha a importância de estarmos aqui nessa noite. Por isso nós quando celebramos, nós não celebramos a nossa força, nós não celebramos aquilo que nós temos no nosso desejo, nós celebramos o que Deus fez neste lugar, e o que Ele continua fazendo, e o que Ele continuará fazendo. É uma história constante. A igreja é esse lugar, esse instrumento escolhido por Deus para revelar a beleza, a sua beleza ao mundo. Paulo fala aqui no texto, não é, de um mistério que esteve escondido por séculos. Não foi isso? Esse mistério é o que Deus está reunindo de novo, um novo povo em Cristo Jesus. É isso que Ele está fazendo. Pessoas diferentes, meus amados irmãos. Esse é o mistério. Histórias diferentes umas das outras, realidades diferentes umas das outras, mas todos unidos pela graça. Graça, maravilhosa graça. Então Paulo aqui ele declara algo importante, impressionante. Para que pela igreja, ele fala, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Não é isso? Pela igreja. A expressão multiforme aqui, irmão, significa algo como um tecido cheio de cores, variedade, riqueza. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela aparece de muitas formas. Muitas, inúmeras. E você que está aí, e eu, temos muitas maneiras de poder glorificar a Deus. E onde essa beleza aparece? Aonde? Na igreja. É na igreja. Quando o mundo olha para uma igreja verdadeira, irmãos, ele deveria enxergar algo diferente do que é enxergado nos dias de hoje. Quando o mundo olha para uma igreja, o mundo, as pessoas, a sociedade, elas deveriam enxergar o perdão antes, onde havia feridas. O perdão onde havia conflitos, reconciliação onde havia divisão. Esse é um papel. A igreja tem que promover isso. Esperança onde havia o quê? Desespero. Parece que estou parafraseando aqui aquela oração de Francisco de Assis, né? Uma frase linda. Ele diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver escuridão, que eu leve a luz. Esse ele fala do Senhor Jesus. Amor onde há indiferença. É assim que a igreja deve participar. É assim que a igreja deve prover. A igreja é chamada para ser uma vitrine da graça maravilhosa de Deus. É assim que as pessoas devem ver. E é assim que hoje nós estamos vendo aqui o novo jeito da Santa Maria. A nova forma de adorar a Deus, o novo contexto, a graça maravilhosa que tem alcançado as pessoas. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, o mundo olha para a igreja e vê o contrário disso. Ele vê conflitos internos, as pessoas que não são da igreja, vê orgulho, não é? Vê disputas, mas não é para ser assim. O plano de Deus não é esse. Sempre foi o plano de Deus que a igreja revelasse a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. Cada gesto da minha e da sua vida revelasse o amor de Deus. Aliás, tem que ser assim. Cada oração, como nós ouvimos aqui, tem que revelar a expressão do amor de Deus. Cada vida transformada como a minha e como a sua deve testemunhar de um Deus maravilhoso. Cada ato de misericórdia que a igreja tem para com qualquer um que seja necessitado, tudo isso deve ser anúncio para o mundo que está perdido. De uma igreja transformadora, de uma igreja atuante, de uma igreja que revela a palavra do Senhor. Irmãos, Deus está aqui. Deus está vivo, Ele continua agindo aqui em Santa Maria.
Glória a Deus por isso. A igreja vive com. Essa igreja está num momento novo, um momento com ousadia, porque tem o quê? Tem acesso a Deus. Glória a Deus por isso. A igreja tem acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, Paulo vai dizer aqui em alguns versículos, que temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Essa é uma das maiores verdades da fé cristã. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Já que pensou que extraordinário que é isso? Que maravilhoso que é ter esse acesso a Deus. A igreja não vive distante do Pai. Ao contrário, irmãos, ela vive, ela tem que viver na presença do Pai. Isso significa que a igreja não depende apenas de estratégias humanas, né? Nós sonhamos, pensamos, eu também tenho um monte de planos, planejamento lá na minha congregação, olha só que coisa que, não é minha, é a nossa, é uma igreja do Senhor, mas a gente ama e toda vez fala, é a minha igreja, mas a igreja do Senhor. Mas nós temos também planos para aquele lugar e planejamento, dividindo isso com a minha família, dividindo com os meus presbíteros, com a liderança, mas a igreja, ela é do Senhor, ela tem que depender da oração, ela tem que depender da comunhão com Deus, ela tem que depender da direção do Espírito Santo. E é isso, irmãos, uma igreja que perde a vida de oração, ela vai perder a sua força espiritual. Ela vai perder. Mas aqui nós temos visto um movimento diferente. Nós adentramos esse lugar hoje já com uma atmosfera diferente. O mover do Espírito, desde a recepção, desde lá do que me recepcionou, tem até manobrista, igreja. Glória a Deus por isso. Tem dois. A igreja está até com manobrista. Louvado seja Deus. O irmão que se dispôs a ajudar a gente a entrar com o carro aqui e aproveitar melhor os espaços. Irmãos que se dispõem a servir, cada um de vocês cooperando para que a igreja se torne essa igreja una, apostólica, santa, em comunhão. E Deus continua renovando as nossas forças, mesmo quando surgem as dificuldades. E olha que aqui, por falar em dificuldades, se a gente for lembrar, eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, os mais antigos que aqui estiveram, os remanescentes. Quantas dificuldades vocês enfrentaram? Quantas dificuldades Santa Maria enfrentou nos últimos anos? Quantas lutas? Quanto tempo difícil? Mas não é diferente aqui. O testemunho desse que se coloca como menor, Paulo, também estava num momento muito difícil. Ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta. E mesmo assim ele diz o quê? Não desanimem. Dá a palavra para alguém que está encarcerado. Não desanimem. Fala à igreja. E a voz profética do pastor para a igreja também a vocês é: não desanimem. Santa Maria, não desanime. Brasilândia, não desanime. E Caieiras, não desanime. Vila Iório, presbítero, não desanime. Nós temos que estar constantemente vivendo daquilo que Deus nos prometeu. E hoje nós estamos aqui celebrando algo essencial. A igreja não é apenas um prédio, não é apenas uma tradição. A igreja é o povo escolhido de Deus e manifesta a glória do Senhor. A glória do Senhor. E não é pouca coisa, irmãos. Isso é maravilhoso. A igreja, meus amados irmãos, ela manifesta a graça de Deus. O mistério que Paulo fala aqui foi revelado pelo Espírito Santo a ele, mas também foi revelado antes a outros profetas. E o mistério é o Evangelho. A saída também para qualquer situação é o Evangelho. É a boa nova de Deus. Pois é mediante o Evangelho de Cristo que eu e você somos enxergados, somos conectados como co-herdeiros que somos e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Queridos, o Evangelho é aquilo que Deus fez em Cristo lá na cruz, não esqueçamos disso. Esse é o mistério que os santos, os anjos,
que até os demônios não podiam imaginar. Deus se tornou um ser humano e morreu na cruz por mim e por você. Intrigante, né? Tanto o amor como a justiça de Deus foram demonstrados nesse ato. Paulo vai dizer que se tornou ministro aqui desse evangelho pela graça de Deus, e foi mediante o poder de Deus. É por graça, pelo poder de Deus, pois Paulo reconhece que ele era o menor dos menores de todos. Aqui Paulo não está com uma falsa humildade, ao contrário. Por quê? Porque Paulo sabe do passado dele. Parece até que eu estou pregando para mim. Era um passado sombrio. A própria igreja ficou com o pé atrás com Paulo, lembra? Quando soube que Paulo agora fazia parte do povo de Deus. Ficaram ou não ficaram? E aqui, irmãos, nós vemos o poder do Evangelho de Jesus Cristo sendo manifesto. Apesar do passado de Paulo, a graça de Deus era suficiente para a sua vida. E eu faço empréstimo dessas palavras para a minha vida. De igual modo Deus agiu comigo. E eu creio que tem agido com cada um de vocês. E o que Paulo anunciava? As insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecia a vontade de Deus. Quando Paulo fala sobre essas insondáveis riquezas, meus irmãos, ele quer apontar para a sabedoria, a beleza que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus está tudo o que nós precisamos. Nele há a beleza que nós necessitamos. A bondade. Tudo, irmãos. Estão todas as respostas. Ele é essa beleza eterna. A igreja de Deus que manifesta a multiforme sabedoria, irmãos, é através das nossas vidas limitadas. E através de mim e de você, que Deus demonstra essa multiforme sabedoria. Último, aponta para a sabedoria de Deus que confunde a nossa sabedoria. Né? Irmãos, a sabedoria de Deus torna louca a sabedoria do mundo. A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. E é na igreja que Deus mostra a sua sabedoria. É na igreja que o Senhor mostra a sua glória. É na igreja que não é opcional que nós aprendemos a nos amarmos uns aos outros, amando a Jesus e aprendendo a amar a noiva, a igreja. Mas a igreja tem em si mesmo algum poder? Nós podemos perguntar isso? Nenhum. O que faz a igreja ser igreja é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. É por meio dele que temos livre acesso, como nós já dissemos. Paulo faz aqui um pedido à igreja de Éfeso, e por ser palavra de Cristo, é um pedido a cada um de nós hoje, aqui nesse lugar. Não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não desanimem, irmãos, pois estamos comemorando 61 anos daqui da IPI-SM, uma nomenclatura que casou muito bem, não é? Eu lembrei da ISPM, mas é IPI-SM. Glória a Deus por esse novo tempo, esse evento que Deus está usando aqui homens e mulheres nesse tempo, como eu, como você, para mostrar o quê? A glória dele neste espaço, neste lugar e nestes arredores. Porque daqui a algum tempo